pessoal, bem-vindos novamente ao canal Lavando Money. Esse é o 14º vídeo da série Como Ser Aprovado na EICMS estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Financiamento do terrorismo. Enfim, nós chegamos ao último tópico da apostila. Uhul! E assim, gente, esse tema ele ganhou muita relevância, né, depois dos ataques lá de 11 de setembro. Em 2001, quando os ataques ocorreram, o G7 se reuniu e pediu encarecidamente para todos os países congelarem as contas de terroristas que fossem conhecidos. Basicamente, pessoal, não tem outra forma melhor, né, de você prevenir ou impedir algum terrorismo se não for por meio de congelamento de ativos, porque se os caras não têm dinheiro para financiar as suas ações, eles não conseguem, né, executar a ação. Diferenças e semelhanças entre financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Galera, geralmente os assuntos eles são sempre abordados em conjuntos, né? A prevenção à lavagem de dinheiro e a prevenção ao financiamento ao terrorismo, eles estão sempre ali juntinhos. A gente tem a mesma política para os dois, a gente usa o mesmo sistema para combater e prevenir os dois, mas na verdade eles têm uma diferença que para mim, assim, é crucial, que é a origem dos recursos. Basicamente, a principal diferença entre o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro está na origem do recurso. O financiamento do terrorismo usa os fundos para um objetivo político e legal, mas o dinheiro não provém necessariamente de fontes ilícitas. Qualquer pessoa, seja ela criminosa ou não, pode simpatizar com a causa e fazer uma doação. Outra coisa, que o beneficiário final, né, do recurso não é quem está captando, além ali da questão da origem do recurso, de poder vir de uma fonte lícita, quem capta, quem faz a captação do recurso não é o beneficiário final. Belezinha, Jéssica, entendi que as diferenças são: a origem do recurso pode ser uma origem lícita no financiamento ao terrorismo, sendo que na lavagem de dinheiro é sempre uma origem lícita, né? Até porque o objetivo da lavagem de dinheiro é converter um recurso ilícito em um recurso lícito. E que o beneficiário final, né, no ato ali terrorista, ele não é quem está fazendo a captação do recurso. Mas quais são as semelhanças entre a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo? Basicamente são os métodos que são utilizados para ocultar a verdadeira, né, fonte do recurso ou o destino do recurso. Então imagina alguém ali que simpatiza com uma causa terrorista e faz uma doação. Se o banco questionar, e qual que vai ser o destino, né, a finalidade desse recurso? A galera, gente, a pessoa não pode falar: estou doando para um terrorista fazer um ataque nos Estados Unidos. A pessoa não vai falar isso. Então, assim, os métodos para ocultar, né, o que está acontecendo ali, para que aquele dinheiro serve, da onde veio, para onde vai, enfim, são os mesmos da lavagem de dinheiro. Tem um postzinho lá no Instagram que eu falo sobre essas semelhanças de diferenças. Dá uma lida, galera. Se fosse receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, vocês iam ler, iam salvar. Então vai lá, lê o post, clique em salvar, compartilha com alguém para vocês nunca mais esquecerem isso. A apostila também fala nesse tópico sobre o sistema da Hawala, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de uma forma bem detalhada. Então eu vou pular isso agora e daqui a pouco a gente fala. Detectando o financiamento ao terrorismo. O próximo tópico é detectando o financiamento ao terrorismo. Eu vou deixar aqui, né, todos os exemplos que a apostila dá de como você consegue detectar, mas é bem legal, interessante você ir na apostila e ler, porque a apostila ela descreve exatamente como que os terroristas, né, do ataque do 11 de setembro fizeram para movimentar os seus recursos. Eu achei super interessante essa leitura e acho que vale a pena vocês fazerem também. Como os terroristas levantam, movimentam e armazenam recursos. Galera, como eu tinha dito aqui no começo do tópico, desde 2001, os terroristas eles tiveram que se reinventar, né, nos seus métodos aí de captar recursos e também de movimentar os seus recursos. Por quê? Porque as instituições financeiras têm fechado o cerco em relação a isso, todas as autoridades, enfim, tá todo mundo de olho nessas movimentações de terroristas. Então, como eles têm feito, né, desde então? Eles têm utilizado instituições de caridade, eles têm mantido um relacionamento muito próximo com traficantes, eles têm utilizado de extorsão, petróleo, gás, eles têm feito sequestros e aí pedido resgate, usado isso como um meio de captação. Então, assim, vários métodos e cada dia se reinventando. Então, olhos bem abertos. Uso do Hawala e outros sistemas de transferência de valores informais. E agora chegou o momento, né? Eu falei que a gente ia falar de Hawala, acho que é assim que fala, um pouquinho mais pra frente. Então, Hawala é simplesmente um meio de você enviar, né, ou receber recursos por meio do que eles chamam de confiança. Gente, é bem parecido com o que a galera faz com doleiro. Então, de novo, né, vamos aos exemplos. Eu moro aqui nos Estados Unidos e daí eu quero transferir dinheiro pra minha família que tá lá no Brasil. Ao invés de usar uma instituição financeira, eu contrato alguém aqui nos Estados Unidos, eu transfiro dinheiro pra essa pessoa, né, dólar, pra essa pessoa, e essa pessoa conhece um outro doleiro lá no Brasil que vai disponibilizar o valor em real
para minha família. Então o doleiro aqui conversa com o doleiro no Brasil e o doleiro transfere o dinheiro lá em real sem ter utilizado o sistema financeiro, por exemplo. Gente, vou dar mais um exemplo aqui, porque isso vai cair na sua prova. Então eu vou dar um exemplo que é bem parecido com o que vai cair na sua prova. Mas é o seguinte, vamos chamar o carinha ali, né, que eu chamei de doleiro no exemplo anterior, com o nome da apostila, que eu acho que fala Hawaladar. Imagina aí que há 500 anos atrás eu nasci lá na Índia, mas eu me mudei para a China e virei uma comerciante, vendedora de tapetes. E eu gostaria de enviar o dinheiro que eu ganho na China para a minha família na Índia, mas sei usar o método convencional, não quero usar o banco. Então eu procuro um corretor, Hawaladar, e por uma pequena taxa o Hawaladar disponibiliza a grana para o outro Hawaladar lá na Índia, que entrega o dinheiro para a minha família. E então os dois Hawaladares acertam as contas entre si. Gostaram do exemplo? É o mesmo exemplo que eu dei ali do doleiro, né, de eu mudar dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, mas agora usando o exemplo que eu acho, né, eu acabei de utilizar o exemplo que eu acho que vai cair na prova de vocês. Acho não, viu, galera? Eu tenho certeza. É o seguinte, gente, como isso ainda é muito, eu dei esse exemplo aí da Índia e tal, que é o mesmo exemplo que a apostila dá, da Índia e da China, mas isso acontece ao redor do mundo inteiro. Muitos imigrantes que estão trabalhando de maneira ilegal, por exemplo, em outros países e querem mandar, né, dinheiro para sua família que ficou no seu país de origem, usa esse método. Como ele não é regulamentado, galera, o corretor, ele tem um caderninho ali, entendeu? A pessoa, como que funciona isso, né? A pessoa manda um WhatsApp ali, um e-mail, e fala pro cara, olha, quero mandar dinheiro. E aí o cara tem um caderninho, gente, que ele anota as coisas. Não tem, né, um sistema formal lá que o banco tem pra anotar nada e ele disponibiliza o dinheiro em outro país por uma pequena taxa e é isso aí. Mas agora, qual é a pergunta de ouro aqui? Jess, em qual fase da lavagem de dinheiro isso ocorre? Porque é assim que vai cair na sua prova. Daí, gente, eu já imagino umas perguntas na prova, formuladas assim. Pergunta 1. Um Hawaladar recebeu dinheiro e depositou em diversas contas bancárias. Ao ser questionado pelos funcionários de um dos bancos sobre a origem desse recurso, ele justificou que esses depósitos eram provenientes de renda de negócios lícitos, de uma empresa que ele já havia apresentado todos os documentos, empresa de fachada ou uma empresa legítima, para o banco no momento da ocorrência do seu cliente na abertura da conta. Assim, com esses argumentos, ele deu cobertura à atividade e misturou os fundos nas contas empresariais. Se essa situação se refere a uma tentativa de lavagem de dinheiro de recursos provenientes de fontes ilícitas no método da Hawala, em qual fase ela ocorreria? A. Colocação. B. Ocultação. C. Sonegação. D. Integração. Pergunta 2. Um indivíduo titulado Senhor A realizou uma transferência para o Hawaladar B, que por sua vez transferiu dinheiro para o Hawaladar C, em outro país, que após um período de tempo realizou uma transferência do montante para uma terceira pessoa, Senhor D. Se essa situação se refere a uma tentativa de lavagem de dinheiro de recursos provenientes de fontes ilícitas no método da Hawala, em qual fase ela ocorreria? A. Colocação. B. Ocultação. C. Sonegação. D. Integração. Pergunta 3. Um Hawaladar realiza uma operação de envio de recursos dos Estados Unidos para o Paquistão. Assim que o recurso fica disponível no Paquistão, o montante é investido na criação de uma empresa de construção civil constituída com o patrimônio transferido dos Estados Unidos. Após um período, o Hawaladar providencia a transferência do recurso de volta aos Estados Unidos, fazendo parecer parte de um investimento de uma empresa de lá. Se esta situação se refere a uma tentativa de lavagem de dinheiro de recursos provenientes de fontes ilícitas no método da Hawala, em qual fase ela ocorreria? A. Colocação. B. Ocultação. C. Sonegação. D. Integração. Eu me superei muito. Gente, eu me superei muito. Vocês viram essas perguntas? É exatamente esse modelo de pergunta que cai na prova. Eu tenho certeza que vai cair uma pergunta igualzinha a essa que eu... Gente, eu formulei da minha cabeça. Não sei, tava inspirada. Seguinte, por que, né, que a Hawala, ela tá nesse tópico de terrorismo? Porque os terroristas, eles passaram a usar muito esse sistema para movimentar seus recursos, já que eu disse que o corretor ali, ele mantém um papelzinho escrito com as coisas, às vezes nem isso, gente. Então, assim, é bem mais fácil, né, de ocultar, assim, as suas movimentações. Gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Foi demais isso, foi demais. Uso de instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos. É assim, pessoal, de forma consciente ou não, essas instituições, né, organizações sem fins lucrativos, organizações de caridade, elas têm sido utilizadas por terroristas para movimentar seus fundos ou arrecadar recursos, porque elas têm a confiança da população, elas geralmente movimentam grandes quantias, né,
de valores, enfim. Elas são localizadas muitas vezes nos locais onde os terroristas têm maior presença. Elas são globais, então elas são espalhadas pelo mundo inteiro. Então, assim, cara, ótimo para terrorista utilizar, infelizmente, esse meio aí para conseguir, né, continuar movimentando seus recursos e captando recursos também. E além desses fatores que a gente acabou de comentar sobre a partir de recursos, de movimentação de recursos, de captação de recursos, tem a questão da regulamentação, que instituições de caridade, sim, na maioria dos países quase não tem regulamentação para esse setor. Então, meio que faz o que quer. No Brasil mesmo, quem trabalha aí com prevenção à lavagem de dinheiro sabe que quando chega uma conta, né, de instituição sem fim lucrativo, você já olha e fala, ai meu Deus do céu, e você monitora ali, o monitoramento é bem em cima. Riscos emergentes de financiamento do terrorismo. Gente, eu particularmente não lembro dessa publicação de 2015 do Gafi ter caído na prova, ter mencionado alguma coisa sobre essa publicação na prova, mas né, vamos ver que vai que cai. A publicação do Gafi, intitulada Riscos Emergentes de Financiamento do Terrorismo, detalha as seguintes ameaças: autofinanciamento dos combatentes terroristas estrangeiros, levantamento de fundos por meio de uso das mídias sociais, novos produtos e serviços de pagamentos como exploração de recursos naturais, gás, petróleo, madeira, diamantes, animais selvagens e artefatos históricos. Gente, eu tô emocionada porque a gente chegou no final do vídeo de hoje e chegamos no final do capítulo 1. Acabou! Então assim, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, olha, se inscreve no canal, por favor, né? Já falei isso, milhões de vídeos, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não segue a página do Instagram, siga a página do Instagram. Se você não assistiu os demais vídeos, assistam, porque assim, às vezes eu não dou ênfase num assunto que eu já falei. Então, se eu já expliquei muito um assunto aqui, e a apostila acaba citando várias vezes a mesma coisa, porque vai, né, cair na prova provavelmente se ela falar muitas vezes, eu não vou explicar e dar ênfase naquilo de novo, porque senão os vídeos vão ficar muito repetitivos. Então, assistam todos os vídeos. A gente vai começar agora o capítulo 2, estou muito feliz. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais.